Lucas, capítulo 7, o versículo de número 11. Como você vai interceder, eu tenho certeza que Deus irá continuar falando. Versículo 11 até o versículo de número 16. E aconteceu pouco depois, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levava pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e está visitando o seu povo aqui no Pinheiro, na Igreja da Família. Glória a Deus. Você já vai começar profetizando, olhando para a pessoa que está do seu lado, diga: você se prepare para o milagre. Diga: seu milagre vai ser tão grande que não tem como você esconder. Diga: as pessoas vão olhar e vai dizer: olha o milagre dele, olha o milagre dela. E se crer, já pode aplaudir o Eterno. Feche seus olhos comigo e faça uma oração fervorosa comigo. Diga assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga mais uma vez: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está na tua casa. É singular. Diga: nós saímos da nossa casa e viemos para a tua casa nessa noite de domingo, nesse ambiente tão especial, onde eu me alegro com a presença do Espírito Santo. Diga: Pai, a nossa alma precisa ouvir o Senhor. Diga: a gente precisa ouvir o Senhor falar. Diga: fala, Senhor, através do teu filho, que está incumbido em transmitir a tua palavra. Diga: Senhor, e a honra e a glória daremos somente a ti. Diga: fala conosco. Não deixa que eu saia por aquela porta da mesma maneira que entrei, mas saia transformado de posse, bênção e vitória em nome de Jesus. Só os que creem, diga amém e aplausos eterno. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, que por sinal é muito conhecido, os irmãos sabem que era costume dos judeus fazer o velório durante a noite toda. Quando alguém falecia, fez-se o velório a noite toda, e pela manhã eles faziam o enterro daquela pessoa. E Jesus estava na cidade de Cafarnaum à noite. À noite Jesus estava em Cafarnaum e ele estava lá curando o servo de um centurião. Enquanto Jesus estava curando o servo do centurião, em Naim estava uma viúva chorando. Diga enquanto Jesus estava curando o servo em Cafarnaum, em Naim havia uma viúva que estava chorando. Pode aplaudir o Eterno. Essa mulher, ela estava chorando a morte do seu único filho, pois já havia chorado a morte do seu esposo. Essa mulher já havia perdido
o seu esposo e agora perdendo o seu único filho. Não é fácil. Em uma casa com 3 pessoas, um local onde na época o provedor, que até hoje o provedor é o dono da casa. Se o dono da casa falecer, aí é a dona da casa. Mas se a dona da casa, aí é o filho que estiver na casa. Aí o filho morrendo, aí é a dona da casa. Sendo que os irmãos sabem que era costume em Israel, as mulheres, era costume na Palestina, as mulheres não podiam trabalhar para ganhar o sustento. Então, se ela perdeu o esposo, agora perdendo o filho, ela ia ter que ou pedir esmola, ou entrar, desculpa, minhas irmãs, meus irmãos, ser uma prostituta para sustentar a casa. Agora imagine o desespero dessa mulher viúva. Já enterrou o seu esposo. Agora ela está saindo da cidade para enterrar o seu único filho. Pensa comigo como estava o coração dessa mulher, pensando, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim nessa cidade chamada Naim? Porque muitas pessoas, claro, nunca pediu esmola, vai ficar com vergonha. E a vergonha maior seria a segunda opção, se você está entendendo já, aplauso eterno. Enquanto essa mulher está chorando a morte do seu filho, parece que eu estou ouvindo essa mulher chorando e a morte do filho, e Jesus dizendo, nós vamos curar o servo do centurião, e depois que nós curarmos nessa noite o servo do centurião, nós vamos andar 16 quilômetros. Quantos quilômetros? 16 quilômetros, porque de Cafarnaum a Naim, embora tenha alguns teólogos que dizem que tem 20 e poucos quilômetros, quando nós estivemos lá, a gente viu 15 a 16 quilômetros. É uma boa distância para sair a pé. Jesus cura o servo do centurião à noite. Mas de manhã, Jesus já estava agendado para curar, para ressuscitar o filho da viúva. O que Deus faz, Ele anda quilômetro para entregar o teu milagre nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo aos seus discípulos, quando nós terminarmos aqui, a gente vai sair para a cidade de Naim para fazer um milagre. E parece que eu ouço os discípulos dizendo, nós vamos para lá ver o quê? Aí Jesus diz, é fazer um milagre, porque eu já tenho o nome da pessoa que eu vou fazer o milagre. Eu já tenho o endereço da pessoa que eu vou fazer o milagre. Deus está dizendo nessa noite, eu já tenho o nome de quem vai receber o milagre. Eu já tenho o endereço de quem vai receber o milagre. Na banda da raça. Eu vou fazer um milagre. Mas por que Jesus toma essa decisão de fazer o milagre? É porque Jesus não aguenta quando ele vê um coração quebrantado, chorando. E mais quando é uma mãe que perdeu um filho. Aí toca profundamente no coração de Jesus. É como se Jesus dissesse assim, eu não suporto ouvir uma mãe chorando a morte do filho. Então eu vou andar 16 quilômetros, mas vou fazer um milagre. E Jesus já está vindo para fazer o teu milagre e o meu milagre. Só quem crê, recebe em nome de Jesus. Eita, olhe para a pessoa que está diga, hoje tem milagre para você e para a sua família. Diga, se você crê, comece a aplaudir no eterno. Enquanto a mulher está chorando à noite em Naim, aí vem Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão saindo de Cafarnaum, andando aproximadamente 16 quilômetros, só para fazer o milagre. A Bíblia diz que Deus se alegra com a vitória do seu povo, para fazer o milagre, ainda que tem que andar 16 quilômetros. Mas Jesus vem
para te dar um milagre. É só os que crê começam a aplaudir no eterno. Diga para a pessoa da cidade enquanto você está chorando. Diga mais forte enquanto você está chorando. Jesus está vindo. Jesus está vindo com o seu milagre. Se você recebe, só para quem recebe, noite de milagre. Diga assim, a viúva chorou a noite toda. Diga mais um choro. Pode até durar a noite, mas a alegria e paz que vem pela manhã. Pela manhã. Pela manhã. Ah, levante. Irmão, eu estou pregando para quem crê. Jesus está ouvindo o teu clamor, a tua petição. Se você crê, você já começa agradecendo a Jesus. O versículo 11 diz que era Jesus, os seus discípulos e a multidão. Diga, era Jesus, seus discípulos e a multidão. Agora, por que era Jesus, seus discípulos e a multidão? Porque Jesus tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar, Jesus. Depois, os seus discípulos. E por último, a multidão. Diga, eu sou discípulo de Jesus, porque eu quero ficar em segundo lugar. Diga, eu sou discípulo de Jesus e quero ficar em segundo lugar. Pode aplaudir o eterno. Aplausa mais forte. Jesus está sempre em primeiro lugar. Se alguém quiser colocar Jesus em segundo lugar, não tem direito a milagre. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, aí os milagres acontecem, as bênçãos chegam e o nome do Senhor é sempre glorificado e vamos aplaudir o eterno. Jesus, discípulo em segundo lugar, e a multidão fica para o terceiro lugar. Porque o discípulo, quem pode largar Jesus, quem quiser, mas os discípulos não largam Jesus. Diga, você é discípulo de Jesus? Então você não larga Jesus. Diga, a multidão pode até largar, mas eu sou discípulo de Jesus, não vou largar ele. Pode aplaudir o eterno. O versículo 12 diz que quando chegou perto da porta da cidade. É interessante esse versículo, porque Jesus chega perto da porta. É interessante porque muitas vezes a gente prega que Jesus abre porta, e é verdade, abre porta e ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém abre. Mas aqui, nesse texto sagrado que nós lemos, tem um milagre, mas o milagre não foi nem do outro lado da porta, nem do lado de cá, foi no meio da porta. Jesus fez o milagre, porque ele é Deus, ele opera milagre, dentro da porta, fora da porta, com a porta fechada, com a porta aberta. Ele é um Deus de milagre, só quem crê aplaude eterno. Chega perto da porta da cidade. Naim só tem uma porta. Diga assim, Naim só tem uma porta. É a porta da entrada, é a mesma porta da saída. Diga, a porta da entrada é a mesma porta da saída. E nesse momento, a mulher estava chegando no meio da porta com o filho para enterrar. O cemitério, segundo alguns arqueólogos, diz que o cemitério ficava aproximadamente 5 quilômetros à frente da cidade. Tem outros teólogos que dizem que ficava 16 quilômetros. Não. Quando nós estivemos também nessa cidade, a gente viu as grutas que era lá nessa cidade, e as grutas em frente à cidade ficavam próximas, ficavam a uma distância aproximadamente daqui na Avenida Brasil. Então, daqui na Avenida Brasil, se muito der, acredito que 2 quilômetros, e você já começa a aplaudir ao eterno. Aplauso ao Pai, Filho e Espírito Santo.
Diga assim, para ela. Diga para a mulher viúva. Diga para a mulher viúva. Era o final. Diga, mas para Jesus é o começo. Diga enquanto. Olhe para a pessoa, diga enquanto. Você pensa que é o final, Jesus chega e diz é o começo na sua vida. Pode aplaudir aí. Eita, levanta! Existem pessoas que entrou por essas portas aqui nessa noite, e é profético, que pensa que já é o final da sua história. Mas Deus fala poderosamente com a minha alma. Não é o final da tua história, é o começo da tua história, porque o Espírito Santo trouxe você aqui para falar isso. É o começo da história. Levanta! Eu tive uma história muito ruim, pastor. Não quero saber da história que passou. É uma nova história. É um novo começo. Olha para a pessoa que está sendo, diga, é uma nova história. É um novo começo. Digo que passou, passou. Agora é nova história. Novo começo, se é verdade. Levante, raça. Diga para você, parecia o final, mas para Jesus é o começo na sua vida e na sua família, se é verdade. Foi perto da porta, não foi dentro, nem foi fora. Diga, foi perto da porta, não foi dentro, nem fora. Diga, foi perto. Diga, Deus, Ele não chega, nem antes, nem depois. Ele chega na hora certa. Pode aplaudir a terra. E você ainda acha que Jesus te esqueceu? Eita, lá pra raça! Você acha que Jesus te esqueceu? Você acha que Jesus te esqueceu? É uma interrogatória. Jesus chega na hora certa. Ele não esqueceu. Ele fez a promessa e ele irá cumprir para que o nome dele seja glorificado. Só quem entende, só quem está recebendo, só quem está recebendo. Quando a mulher chega perto da porta da cidade, Jesus diz, você sabe o caminho que você vê chorando? Eu estou conjecturando. Você sabe o caminho que você vê chorando? E tem pessoas aqui que sabem o caminho que ela já percorreu chorando. É por isso que Jesus também está falando com você. Você sabe o caminho que você vê chorando? E o caminho que nós caminhamos, perdemos chorando, parece que não acaba nunca. Aí Jesus, eu posso conjecturar Jesus dizendo assim, você sabe o caminho que você vê chorando? E eu creio que a mulher mesmo chorando, balançava só a cabeça. Aí Jesus disse, é por esse caminho que você vê chorando, que você vai voltar glorificando e exaltando o meu nome. Se você entendesse o que Deus está falando. Se você entendesse. Diga, você vê chorando. Olhe para a pessoa e diga, você vê chorando por um caminho. Mas por esse mesmo caminho, você vai voltar glorificando e exaltando o que vive e reina para sempre. Por quê, pastor? Porque tem milagre hoje. É noite de milagre. Tem milagre para você, para sua família. Só quem recebe. Quem não recebe, fica calado. Quem não recebe, fica parado. É interessante, professor, que esse texto diz que havia duas multidões. Quantas multidões? Havia duas multidões. Perto da porta teve duas multidões. E essas duas multidões
era uma multidão que chorava. Diga, uma das multidões era uma que chorava. A primeira multidão chorava, mas a segunda estava perto de Jesus, estava saltitando de alegria. Só os que estão perto de Jesus que estão saltitando de alegria. A multidão que estava chorando, havia uma dor, uma angústia, e por isso que ela estava chorando. Por quê? Porque ela viu a morte do filho único de uma mulher. E não era para chorar. Até mesmo eu, se estivesse lá, estava chorando. Até mesmo você, se estivesse lá chorando. Só que Jesus disse, pelo caminho que você vem chorando, você vai voltar rindo e glorificando, exaltando o meu nome. Uma multidão que viu a morte e a outra multidão viu a vida. Diga, uma multidão que viu a morte e outra multidão que viu a vida. Diga, eu estou no meio da multidão que viu a vida, porque eu estou vivo. Só os que estão vivos, só os que estão, só os que estão. A multidão que estava com Jesus estava alegre, porque é assim, por mais que a gente passa por algumas adversidades da vida, mas a gente está com Jesus, e quando a gente está com Jesus, a gente tem mais motivos para estar alegre do que para estar triste, até porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza, ela pula de alegria. Dois entendeu? Até a tristeza, ela pula de alegria. Até a tristeza ela pula de alegria. O versículo 13 diz, e vendo ao Senhor que estava morto, e vendo ao Senhor que estava morto, versículo 13, quem estava morto? Quem estava morto? Era a mulher ou era o filho? Era a mãe ou o filho? Era o filho. Quem estava morto? Diga bem alto, quem estava morto? O filho. Mas não foi com o filho que Jesus falou. Você leu junto comigo. Porque Jesus não fala com o morto. Jesus só fala com vivo. Ele conversa, ele palestra com vivo. Morto, ele dá ordens. Lázaro, sai para fora. Mas com vivo ele conversa. E se você está vivo, Deus está palestrando com você. Só estão vivos. Só estão vivos. Jesus olha para aquela mãe. É como se Jesus falasse, deixa o problema aí. Deixa o problema de lado. Quem está entendendo? Que eu vou conversar com você. Existe um momento na nossa vida que Jesus não vai tratar com problema. Vai tratar primeiro com a gente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, tem momento na nossa vida que o problema está tão grande que Jesus diz, deixa o problema aí que eu vou falar com você. Se é com você, se é com você. Primeiro Jesus cuida de você. Depois Jesus cuida da sua família. Diga primeiro, Jesus cuida de você. Diga depois, Ele cuida da sua família e dos problemas que tiver, pode aplaudir a Ele. Até porque, irmão, Deus não deu família para nós, para ir para o inferno. A nossa família vai para o céu. Só quem recebe que a família vai para o céu. Pastor, mas está lá, tá lá? Jesus vai cuidando aqui de você e depois vai cuidar dele. Primeiro Jesus cuida de você para depois cuidar do problema. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Compaixão é eu sentir o que a pessoa está sentindo. Jesus teve uma compaixão por aquela mulher. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, aquela mulher não ficou orando
para Jesus ressuscitar o filho. Não pediu para ninguém de oração para ressuscitar o filho. Mas quando Jesus viu aquela mulher chorando, Jesus entendeu, dentro do intento dela, que ela precisava de um milagre. Então Jesus cuidou dela para poder ressuscitar o filho. Diga, Jesus cuida primeiro de você, depois cuida do problema que está ocasionando você. Pode aplaudir o Eterno. E compaixão é eu ver alguém caído e eu dar as mãos para levantar. Diga para a pessoa que está sendo, compaixão é eu ver alguém caído e dar a mão para levantar. Diga, Jesus teve compaixão. Diga, nós somos filhos dele, vamos ter compaixão também. Pode aplaudir o Eterno. Agora, irmãos, só Jesus pode falar o que ele falou. Ele não chore. Jesus diz, não chore. Eu desafio qualquer um, pastor, apóstolo, quem quer que seja, uma mãe perdeu um filho, o cara chega lá e diz assim, não chore. Porque nenhum de nós temos essa graça, esse poder. Mas Jesus tem, para olhar para quem está chorando e dizer, não chore. Vai estancar o teu choro. Vai parar o teu choro. Porque Jesus, ele tem todo o poder dos céus e da terra. Pode aplaudir a ele. Diga, Jesus é o único que pode fazer parar o choro. Pode aplaudir o Eterno. Ele é o único que transforma o choro em alegria. Jesus é o único que transforma choro em alegria. E tem pessoas aqui que eu acredito que Deus está falando. Quem cala? Deus falava comigo que tem 5 pessoas aqui que estão. 5. Jesus está dizendo, mulher, não chore. Eu vou repetir, Jesus está dizendo, mulher, não chore. A solução para esse problema que você está, acabou. Chegou o fim. Diga, a solução para esse problema só Jesus tem. Diga, a partir de hoje, acabou. Se acabou, versículo 14 diz que, chegando-se, tocou o esquife. Chegando-se, tocou o esquife. A lei dizia que não se podia tocar num defunto, um santo, um sacerdote, como Jesus não podia tocar. Mas ele é Deus. Ele faz como ele quer. Ainda que os religiosos da época diziam que não podia, mas a Bíblia diz que ele tocou no caixão, tocou no esquife. E quando Jesus toca no esquife, ressuscita o que está dentro. Diga, quando Jesus toca, ressuscita o que está dentro. Diga mais uma vez, quando Jesus toca, ressuscita o que está dentro. Isso é verdade, irmão. Pode ser até o teu sonho que está morto. Eu vou repetir. Pode ser o seu sonho que está morto. Mas quando Jesus tocar, o teu sonho vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Olhe para a pessoa que está só, diga hoje. Não é amanhã não, é hoje. Jesus vai tocar no teu esquife. E teu projeto vai ressuscitar. Se é verdade, se alegra. Teu projeto vai ressuscitar. É interessante que quando Jesus toca, além do milagre, acontece uma coisa espantosa. Porque os milagres do Senhor Jesus é para espantar as pessoas. Quando Jesus toca,
ele toca e faz com que as pessoas parem. Diga, Jesus toca e as pessoas param. Diga, até quem estava levando o morto teve que parar com o toque de Jesus. Diga, foi Jesus que fez eles parar. Pode aplaudir o Eterno. Um recado de Deus aqui para algumas pessoas. Talvez um ou dois. Mas, se estão falando mal de você... Eita, lâmpada da raça! Deixa que Jesus vai tocar. Eu vou repetir. Se estão falando mal de você, é profético. Deixa que Jesus vai tocar. E a pessoa vai parar. Eu vou repetir. Deixa ela falar. Porque quanto mais essa pessoa vai falar, mais Deus vai te honrar. E ela vai parar de falar de você. Vai dizer, Deus é com ela mesma. Ora, aplaudir o Eterno. Levantar a raça. Estão querendo enterrar o teu sonho, Jesus diz, pode parar. O sonho nasceu no coração dele, no coração dela, mas antes nasceu no meu coração. Eu toco e para. E o sonho é realizado. É um milagre. Se você está recebendo, pode se expressar. Enquanto a pessoa fala mal de você, Deus vai só fazer você prosperar. Diga, enquanto a pessoa fala mal de você, Jesus vai fazer você prosperar cada vez mais. Diga, então não se preocupa não, que Jesus vai tocar e ela vai parar. Pode aplaudir a terra. Um recado de Deus para alguém aqui. Se alguém está falando mal de você, olha a vida dela. Está toda atrapalhada. E a sua está toda abençoada. Olha para a pessoa e diz, estão falando mal de você? A vida dela está toda atrapalhada. E a tua toda abençoada. Pode aplaudir. Mas aplauda mesmo. Só quem recebe. Só quem recebe. Só quem recebe. Enquanto o camarada está criticando as pessoas, Deus está glorificando. Estão falando, Deus está glorificando. Não se importa o que os outros estão falando. É claro que a gente, somos humanos, a gente fica entristecido. Mas ouça a voz do Espírito Santo. Digo, o que importa na minha vida, na minha família, é o que Deus está falando a meu respeito. Bata no peito e diz, o que Deus está falando a meu respeito é coisa boa. E eu quero ouvir só o que Deus tem para me falar, só quem recebe. Glória a Deus. Interessante, irmãos. Eu vejo, e você viu também na leitura, eu vejo a humildade desse jovem. O jovem estava morto, recebeu o milagre e ainda continuou humilde. Diga para a pessoa que está do lado, diga, o jovem estava morto, recebeu o milagre, mas continuou humilde. Por que ele continuou humilde? Porque Jesus mandou ele se levantar. E o que é que ele fez? Ele sentou-se. Diga, o jovem não se levantou, ele sentou-se. Diga mais uma vez, ele sentou-se. Sabe por quê? Porque quem se senta perante Jesus, ele faz levantar já com a vitória. Pode aplaudir o Eterno. Diga, nessa noite, você está sentado perante Jesus, mas quando você se levantar, se levanta e todos vão ver o seu milagre. Se é verdade, se é verdade. Para encerrar, Jesus está mudando a sua história. Eu vou repetir. Jesus está mudando a história de pessoas hoje aqui. Por quê? Porque ele tem
todo o poder para mudar a história. Diga, Jesus tem todo o poder para mudar a história. Diga, ele mudou a história da viúva de Naim, sem que ela pedisse. Imagina eu pedindo. Aí ele vai mudar a minha história e a história da minha família. Só quem recebe. Diga os vizinhos da viúva. Diga os vizinhos da viúva. Pensava que era o fim. Diga, mas agora ela volta para casa. É com um milagre. E glorificando, exaltando o que vive, reina para sempre. É isso que vai acontecer com você. Curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada assim como o Senhor colocou na minha alma e nos meus lábios. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está mudando história de pessoas aqui. Meu Pai, o milagre, o Senhor é especialista em fazer milagre. Então, meu Deus, opera esse milagre na vida do teu filho, da tua filha, e a honra e a glória daremos a ti. O teu filho vai voltar e a tua filha vai voltar para casa. Ele veio chorando, mas vai voltar glorificando o teu nome através desse milagre. Assim como o Senhor fez com aquela viúva, sem estar pedindo absolutamente nada. Os teus filhos e as tuas filhas estão sentados, pedindo ao Senhor. Quando eles se levantar, eles vão ficar diante do Senhor, recebendo o milagre, para a glória do nome de Jesus. E você já diz amém. E fique de pé aplaudindo o Eterno. Fique de pé. Porque milagre é assim, já recebe já de pé já.